Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E no dia de hoje, eu, junto com meu amigo Willis Neto, parceiro aí de canal de YouTube, nós vamos fazer a cobertura das manifestações contrárias à reforma do ensino médio. Como vocês bem sabem, nós do podcast estamos acompanhando essa questão, né? E no dia de hoje está tendo manifestações no Brasil afora, e o Mesa de Debates vai fazer a cobertura da manifestação de São José dos Campos através de mim, né, o Guilherme, e também da manifestação de São Paulo, que foi feita aí pelo Willis. Então fique aí com a gente e confira como que foi aí mais uma luta contra a reforma do ensino médio. Eu estou aqui com o Cauã, da UJC e também do PCB. Cauã, primeiramente, qual que é o objetivo aí na manifestação de hoje? O objetivo aqui é a gente lutar, fazer esse conjunto da segunda mobilização nacional, né, segunda data da mobilização nacional contra o novo ensino médio, né, contra essa contra-reforma do novo ensino médio. E como que anda aí as mobilizações, aí a agitação aqui daqui da cidade? Bom, a gente percebe que desde aí a suspensão anunciada pelo governo federal do novo ensino médio, no geral, muitas das forças estão num sentido de querer buscar mais institucionalidade, né? Então, querer lutar por dentro das consultas populares e tal. Isso não é a forma que a gente pensa que tem que ser a coisa, entendeu? A gente acredita que temos que puxar uma agitação e propaganda voltada para estar nas ruas, né? É isso que a gente acredita, né? Se for rolar consultas populares, a gente tem que lutar pelas consultas populares estarem pautando a revogação do novo ensino médio e não uma reforma sobre a reforma ou, enfim, uma alteração dentro da reforma, né? Se as consultas populares forem nesse caminho, a gente tem que estar lutando para poder barrar essas consultas populares para, em si, colocar a revogação do novo ensino médio em pauta. Certo. E, Cauã, além da questão do novo ensino médio, tem a questão da violência das escolas, né? Como que a manifestação está enxergando essa questão? Que a gente entende mais ou menos o que, vamos dizer assim, está sendo colocado agora, né? Que é o quê? Colocar policiais nas escolas não está resolvendo a situação e não irá resolver, né? A gente percebeu aí já há poucos dias atrás uma tentativa de assalto numa escola, né? Apesar da narrativa da prefeitura, a gente sabe que não faz o menor sentido alguém assaltar um policial armado numa escola, isso não faz o menor sentido. Claramente isso daí era uma tentativa de eu acredito ser uma tentativa de atentado, não faz o menor sentido ser alguma coisa contrária. Então o que acontece? Que a gente pensa justamente disso, que a gente precisa da união de todo mundo, e a união de todo mundo está aqui, nas ruas, entendeu? Essa que é a forma que a gente tem que fazer. Então é isso aí, aqui é a palavra do Cauã, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Estou aqui com o índices, né, da UJS e também da Juventude, e também do PCdoB. Willis, né, por que você está aqui hoje? Estamos aqui, né, para lutar contra o NEM, né, que é o novo ensino médio, né? A gente vê que eu, com os meus 26 anos, eu já terminei o ensino médio há um bom tempo. A gente verifica que o ensino médio, da forma que ele já é bem sucateado, né? Então a gente não pode perder mais construções, né? A gente não pode deixar o estudante perder mais, né? Certo. E quais são os próximos passos aí do movimento, né? O que você achou aí da ação do atual governo em suspender a reforma, né? O que a UJS pensa sobre isso? Eu acho que é o mínimo, né? A gente trabalhou aí, né, numa campanha histórica para que esse governo chegasse onde chegou, vencesse o governo anterior, e suspender é atender justamente aos eleitores que colocaram eles lá, né? Certo. E em relação à questão da violência nas escolas, né, que é outro negócio que está pegando na educação, o que você pensa sobre esse assunto? Cara, a gente tem que entender que isso aí é tudo um processo que vem acontecendo faz um tempo, né? A gente entende que essa disciplina do ódio, ela tá acontecendo por causa do fascismo, né? O fascismo, ele ensina a gente a ser violento, a matar, a roubar, a tirar proveito de
qualquer forma, né, daqueles que são, entre aspas, inferiores a nós, né? Então é isso aí, a palavra do Ulisses, muito obrigado. Obrigado. Eu estou aqui com o Pedro, estudante, né, que está aí contra o novo ensino médio. Pedro, por que você é contra essa reforma? Porque é uma contra-reforma, tá? Na estrutura da palavra. Ela não leva ninguém a lugar nenhum. É só um jeito neoliberal de formar mão de obra barata e precarizada. Não é um ensino, é o contrário disso. Certo. E como que está a vida nas escolas com esse novo ensino médio? Eu, pessoalmente, sou de uma escola particular, então eu reconheço que eu não tenho tanto essa vivência direta com o NEM, mas ouvindo de quem está numa escola pública, eu tenho a noção de que isso é só mais um projeto para jogar qualquer tipo de educação que a gente tem nesse país no lixo. Certo, aqui está a palavra aí do Pedro. Pedro, muito obrigado. Nada. Eu estou aqui com a Alice, ela que é da Unidade Popular, da UP. Alice, qual que é a importância do dia de hoje? Então, o dia de hoje é muito importante para a gente estar na rua permanentemente. A gente está fazendo essa pressão para conseguir a revogação do novo ensino médio, né? Assim, como a gente já viu, vai ser uma luta difícil, porque não é do interesse nem do presidente, muito menos das classes dominantes, mas a gente tem que estar aí, porque sem pressão popular nada vai ser feito. Se passar, a gente se ferra ainda mais. Além da questão da reforma do ensino médio, tem a questão também da violência das escolas, que pegou bastante nesse último período, né? Como que você está vendo essa situação toda aí dentro das escolas? Então, muitas coisas ao mesmo tempo, né? Principalmente o fator de não ter muito controle em questão das redes sociais, em questão do que é permitido, né? Tipo, publicamente, né? Então, assim, nesses últimos 4 anos, principalmente com um presidente que apoiava essa direita radical, que apoiava essa extrema direita, né? E com não a liberação, mas não controle dessas ideologias mais perigosas, né? Isso a gente teve um aumento muito grande da quantidade de gente que já tinha essas ideologias, que decidiu sair para rua e se manifestar, né? Não necessariamente sair para rua, mas realmente se manifestar sobre isso, né? E também muita gente que conseguiu entrar nesses grupos também, né, para realizar esse tipo de violência, né? Então, assim, em grande parte é uma questão de falta de controle de redes sociais, né? Como a gente já viu, sempre uma luta muito grande para conseguir controlar qualquer coisa, seja do Facebook, seja do WhatsApp, seja de qualquer das redes sociais maiores, né? Para, tipo, desmontar a célula nazista, para desmontar esquema de fake news, de extrema-direita, tudo isso. E junta isso com o presidente que defendia armamento, que defendia a violência, que era fascista de todas as maneiras, e muitos outros aspectos a gente tem o que a gente está vendo hoje, né? Um efeito que já acontecia muito nos Estados Unidos, que agora está vindo para cá pelos mesmos motivos. Então é isso aí, muito obrigado, Alice. Eu estou aqui com a Thaís, ela que é professora e também militante do PCB. Thaís, você enquanto professora, né, que está aí vivendo a sala de aula todo dia, por que ser contra o novo ensino médio? É uma reforma, né, que vem aí desde do governo Temer, passando aí pelo governo Bolsonaro, que vem para realmente, né, destruir o que já estava destruído do ensino. A gente já via antes um sucateamento da educação, e após essa reforma, né, a gente vê o quão ela é prejudicial a toda a população, né, aos alunos que estão se formando aí, né, que vão se formar aí trabalhadores, e você retirar, né, matérias centrais aí como história, filosofia, biologia, entre outros aí, né, para agregar matérias
voltadas para empreendedorismo e pautas liberais, né, é bem complicado. E em relação à questão da violência das escolas, né? O que você pensa sobre esse assunto e o que você está sentindo também, né, enquanto professora? É um medo constante, né, que a gente está vivendo dentro das escolas, né? Por vezes o poder público, né, acha que colocando mais policiais armados dentro da escola vai funcionar, mas a gente viu aqui próprio mesmo em São José, essa semana aí, né, que vieram pessoas para pegar, né, as armas e houve ainda até um tiroteio. Então, acaba que segurança é essa, né? Será que mais armas na escola realmente, né, deixa as nossas crianças seguras, né, os funcionários? Então, é uma coisa para se discutir por toda a comunidade, né, escolar ali, família, escola, e o porquê, né? E mesmo a fundo dessa questão, né? Questão de violência, de bullying, assédio, e todas essas pautas que devem ser discutidas dentro da escola e fora dela também. Perfeito, então, muito obrigado, Thaís. Obrigada pela oportunidade de novo, Guilherme. É nóis. Eu estou aqui com a Esther, estudante, e está lutando aí contra a reforma do ensino médio. Esther, por que você está aqui hoje e por que você é contra essa reforma? Eu sou contra porque o novo ensino médio ele veio com nenhum direito de ensino, não tem base em nada. Os próprios professores não sabem o que aplicar. No meu itinerário, no caso, o professor ele é da exata dele, só que não tem um porquê ele explicar isso para nós. Ele é professor de química e está tendo que passar coisas que na faculdade teria que estar passando para gente sobre construção civil. Isso não faz sentido. O ensino médio não está valendo em nada nas nossas vidas, está atrapalhando e é um absurdo com nós, né? Boa noite, eu sou o Bruno, aluno do João Cursina, e gostaria de enfatizar uma informação que veio de um professor meu. O professor meu, ele dá aula de técnico na minha escola, e ele enfatizou um assunto que é a terceirização do estudo. O secretário de Educação de São Paulo, ele era ex-presidente da Multilaser. Multilaser Capital, tudo tem um assunto que envolve. E eu estou aqui para poder lutar contra essa terceirização do estudo, porque o mal dessa terceirização do estudo é pegar professor que não tem formação qualificatória para dar aula daquela matéria. Isso atrapalha demais a nossa vida que está querendo prestar o vestibular. Isso fica muito fora de noção assim para o povo. E eu estou aqui pelo meu direito de educação e pelo direito do povo de educação. É isso aí, muito obrigado. Só para complementar mais um pouco, é que esse novo ensino médio, ele quis implantar que o medo dele é do pobre estar na universidade, não na cadeia, que o pobre ele pode vencer. Eu, como negra de comunidade periférica, eu sou prova disso. Muita da minha família já venceu e eu sou uma próxima, mas o medo deles é isso. A gente está na universidade, não na cadeia. É isso aí, muito obrigado a vocês. Estou aqui com o Wendel, da UPS, e eu queria saber como que vocês estão encarando o avanço da luta, né, contra o novo ensino médio, e quais os próximos passos aí que vocês veem para não só derrubar o novo ensino médio, mas toda a precarização na educação aí que a gente vem passando nesses últimos anos. Bom dia. Então, a gente agora está nessa fase de mobilização geral, a gente está chamando o pessoal, a gente já teve grande avanço comparado ao começo do ano, quando o Lula, assim que assumiu, disse que não iria revogar o novo ensino médio, somente fazer algumas alterações. Teve a primeira manifestação no dia 15, foi mobilização nacional. Em seguida, a gente já teve um avanço com ele postando que ia se reunir com o ministro para a gente debater. Já foi suspenso a implementação por um período. Então, nosso próximo passo agora é desenvolver um novo projeto de educação feito pela mão dos estudantes. A gente chegar a conversar com estudantes, com especialistas de educação, com professores, por causa que é a gente que está dentro da escola. A UPES até lançou a campanha Nada Sobre Nós Sem Nós, que é para realmente a gente fazer acontecer esse diálogo, para a gente conseguir desenvolver essa ação, por causa que não dá para a gente viver no meio de um ensino neoliberal, porque ele foi criado, o novo ensino médio foi criado no meio das políticas neoliberais.
Então a gente precisa desenvolver essa ação, esse novo projeto de educação, conversando com os estudantes, com os professores, para saber o que realmente a gente quer. Melhorar a estrutura nas escolas, porque não dá para a gente estar dentro de uma escola que chove mais dentro do que fora, a gente está dentro de uma escola que não tem um kit básico de higiene para a gente usar quando vai ao banheiro. Não tem como a gente ter aula de tecnologia, sendo que quando a gente olha para frente tem uma lousa de giz dentro da nossa sala de aula. Então tudo isso a gente tem que se programar, tem que conversar para a gente debater o que pode ser feito nessa situação. Obrigado. Estou aqui com o João Humberto, diretor de assistência estudantil da UBS. E eu queria saber como vocês estão encarando a luta contra o novo ensino médio, né? Vocês acham que esse ato, qual é a importância dele? E para além desse ato, né, da luta de hoje, quais são os caminhos que vocês veem para vencer não só o novo ensino médio, mas a precarização da educação desses últimos anos que vem atacando aí? Sim, como a gente fala para dentro da UBS, a nossa luta ela é todo dia, né? A nossa luta ela não se resume no ato. Então a nossa luta ela está sendo todo dia, todos os dias dentro das salas de aula, todos os dias com os deputados, brigando para cima dos deputados, pedindo a revogação do novo ensino médio. A nossa pressão insistente ali conseguiu uma suspensão do novo ensino médio por 90 dias, né? E junto com essa suspensão a gente conseguiu a criação do Conselho Geral, que vai tratar sobre o assunto do novo ensino médio, onde a gente tem 3 representações da UBS dentro do conselho, a gente tem professores, a gente tem a classe estudantil dentro do conselho. Então a nossa luta é todo dia, a nossa luta é dentro das escolas, mostrando, provando que as nossas escolas estão precarizadas, porque é impossível a gente dizer de uma reforma do novo ensino médio que primeiramente ela atende só os bancos, atende só o grande capital, e que muitas das vezes dentro da nossa escola a gente não tem papel higiênico, a gente não tem professor. O estudante, infelizmente, ele vai para dentro da escola passar 5, 6 aulas vagas do seu horário inteiro. Então não dá para a gente manter uma conversa sobre o novo ensino médio sem antes a gente manter uma conversa de como está a nossa educação pública, de como estão as nossas escolas e do que a gente realmente quer pautar numa possível transformação do novo ensino médio. Porque só uma reforma não é o bastante. Se a gente quer falar de mudar o novo ensino médio, a gente precisa mudar de um jeito total. E isso se dá primeiro dentro da estrutura da escola. É inadmissível que hoje as nossas escolas não tenham computador para os alunos usar, não tenham acesso à internet para os nossos alunos. Então a gente não pode falar de uma reforma do ensino médio do jeito que está sendo feita, que é para criar uma mão de obra barata, que é para tirar o estudante periférico, o estudante pobre de dentro da universidade, que o projeto é esse, sem antes a gente falar de uma reformulação das nossas escolas e das nossas unidades de ensino. Beleza, obrigado. Estou aqui com o João, da Rebeldia, do PSTU, estudante de História, vai ser professor, né? E ele está aqui apoiando o ato também, dos estudantes secundaristas. E eu queria saber como vocês estão encarando esse dia de luta, né? Contra o novo ensino médio, a que pé anda a luta, né? E quais os caminhos que vocês veem para combater a precarização da educação, não só no ensino médio, mas com todos os ataques e avançar na luta? Então, a gente está vendo que depois que a gente entrou na universidade, a reforma do ensino médio, o novo ensino médio não deixa de nos afetar, porque não só vai formar uma geração de novas pessoas que entram na universidade, mas também vai colocar em xeque a qualidade do ensino depois quando a gente, por exemplo, se tornar professor, professora, eu, historiador, de todas as formas vai afetar a pesquisa, vai afetar o ensino diretamente, e a gente acha que é muito importante continuar na luta, mesmo que o governo Lula tenha suspendido o calendário do novo ensino médio, porque isso não é a revogação total e completa, e a gente precisa dessa revogação para que se garanta de fato que a gente possa discutir uma nova forma de ensino médio, que não é a que está colocada aí, e também não é o velho ensino médio que estava colocado antes. A gente acha que a gente precisa, na verdade, de um ensino médio que trate de uma forma direta das necessidades, dos interesses dos estudantes e de guiar a sociedade para um plano de projeto de sociedade que seja libertador para a juventude, para a classe trabalhadora e que guie os interesses da classe trabalhadora e da juventude nesse projeto novo de sociedade. Então a gente acha que é muito importante que a juventude esteja hoje nas ruas, né, colocando as suas reivindicações para também pressionar o governo e exigir que o Lula revogue já o novo ensino médio. Obrigado. Estou aqui com a Nicole, do Afronte, e eu queria saber como vocês estão vendo a mobilização de hoje contra o novo ensino médio, a que pé anda a luta,
E não apenas como vocês veem o caminho para vencer essa luta, como todos os outros ataques contra a educação, principalmente do último período. Bom, como eu fui apresentada, meu nome é Nicole. A gente do Afronte, a gente acha muito importante toda essa mobilização, mas a gente ainda acha que a UBS poderia ter juntado com o ato do dia 26, que vai ser a paralisação dos professores da educação. E a gente não precisa vencer só a revogação do novo ensino médio, mas buscar um ensino médio de qualidade, não trazer o ensino médio antigo, mas avançar o ensino médio para que ele seja cada vez melhor para nós estudantes. Beleza, obrigado. Estou aqui com uma representante da Frente Independente de Lutas de Carapicuíba, e eu queria saber como vocês estão vendo o novo ensino médio. A que pé anda a luta contra ele, né? Essa manifestação de hoje está aí. Será que ela é suficiente ou não, né? Como vocês encaram essa manifestação e também quais os caminhos de luta contra todos os outros retrocessos na educação e para avançar nessa pauta? Então, a gente enxerga que esses problemas da educação brasileira, eles não são problemas que... Eles são, na verdade, um projeto, né? Um projeto, tanto que o novo ensino médio, ele é um projeto do Banco Nacional, ele é um projeto econômico para baratear a mão de obra na América Latina, ele é um projeto que deu errado nos Estados Unidos. E é isso, tudo que dá errado lá, eles mandam para cá, porque é isso. O Brasil, ele não é um país essencialmente capitalista, ele é um país semicolonial. A gente nunca foi independente de verdade. E a gente enxerga que o novo ensino médio, ele é mais um projeto para barrar a mobilização do povo, porque quando o povo tem acesso ao conhecimento científico, ele se rebela, né? Porque ele enxerga que as nossas condições, elas não estão certas. A gente trabalha demais, a gente é explorado demais e a gente não tem lucro nenhum. Na verdade, quem tem lucro é uma pequena parcela da população. E a gente enxerga que o novo ensino médio ele não vai ser revogado com manifestação de rua. Ele vai ser revogado assim como a reorganização escolar foi revogada em 2015, com ocupação de escola, né? As manifestações de rua, é claro que elas dão um peso maior, mas o que revoga mesmo é a ocupação. E a gente enxerga que a UBS ela tem que mobilizar mais, né? Porque é isso, tanto que o horário do ato, ele é muito ruim. 8 da manhã um ato, ninguém consegue vir aqui 8 da manhã. Eles até agora não chegaram com o carro de som e a gente enxerga que isso é uma desmobilização. Por isso que a luta tem que ser ativa, a luta tem que ser independente e a gente tem que hastear a bandeira da greve de ocupação mesmo. Porque se for depender de quem é aparelhado ao Estado, a gente não vai revogar. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Felipe, da Juventude Socialista do PDT. E eu queria saber como que vocês estão vendo a mobilização de hoje no contexto dessa luta aí contra o novo ensino médio, que balanço vocês estão fazendo aí, né, de a que pé anda essa luta, e quais os caminhos que vocês veem, não só para vencer o novo ensino médio, mas para vencer todos os ataques da educação do último período e avançar nessa pauta. Bom, primeiramente, já tivemos, né, com o primeiro ato, uma vitória, né, significativa, que foi a suspensão do cronograma. Né? E agora a gente quer a revogação total, para quem está nesse ano sofrendo com esses itinerários que não tem sentido nenhum. Né? E assim, a questão do... Você tinha falado de investimento, né? Da precarização. Acho que a principal forma é você investir nas escolas, porque as escolas hoje em dia, principalmente aqui no estado de São Paulo, estão sofrendo muito. Minha escola, por exemplo, a gente não tem nem pessoal da limpeza, pra você ter uma ideia. Então, a gente precisa sim voltar a investir e também colocar dentro das escolas ajudas profissionais, né? Principalmente com esses estudantes que saíram de uma pandemia, que hoje em dia também saíram de um governo desastroso, que foi o último governo, com muitas mentiras, muito ódio. E hoje em dia a gente pode ver o reflexo disso. Esses ataques de escola nada mais é do que isso, né? É um reflexo tanto do descaso com o estudante, quanto reflexo do último governo. Então a gente precisa urgentemente de ajuda dentro das escolas e também investir mais na escola e também revogar esse ensino médio, porque, como tinha um cartaz ali falando, itinerário não cai no Enem.
Beleza, obrigado. Tô aqui com a Pietra, da UJC, do PCB e do MEP. E eu queria saber como vocês estão vendo esse ato de hoje no contexto, né, da luta contra o novo ensino médio. Se vocês acham que ele é suficiente ou não. E como fazer para não só revogar o ensino médio, mas todos os ataques na educação no último período e avançar por uma educação pública de qualidade. Então, a gente sabe muito bem que assim como o ato do dia 15 de março, e assim como os atos que tiveram nesse meio tempo, né, nesse um mês mais ou menos, a gente sabe que um ato, 2 atos, 3 atos não vai ser suficiente para revogar uma reforma inteira. A reforma ela está aí há muitos anos, a reforma está sendo implementada nas escolas há muito tempo e se a gente não revogar ela agora, ela vai continuar sendo implementada. Então esse ato hoje, ele é mais uma vez a gente pressionando para falar assim, não, essa educação não nos serve, não é o que a gente quer e a gente vai continuar nas ruas, vai continuar em todos os espaços que a gente tem para revogar ela. Então nos nossos grêmios, nas nossas organizações estudantis, nas ruas mesmo, que nem a gente está fazendo aqui hoje, mas também nas nossas escolas, falando com os nossos professores, com os profissionais da educação, que também são extremamente afetados pelo novo ensino médio. Então a gente tem em mente que a nossa mobilização constante é a única coisa que vai revogar essa reforma, entendeu? Então a gente sabe muito bem que essa revogação, se ela vier, ela só vai vir por parte do governo e por parte dos ministérios. Mas o que veio foi justamente a suspensão, que não foi o que a gente pediu, a gente não se contentou com essa suspensão, a gente não está nem perto de se contentar com ela. Então a gente continua aqui, não pedindo, mas demandando a revogação do ensino médio, do novo ensino médio. E aí, justamente para isso que a gente pode pautar uma escola popular. Então, enquanto existe o novo ensino médio, que só sucateia a nossa educação, que só precariza a nossa educação, a gente não vai conseguir falar sobre o projeto de escola que a gente quer. Então, enquanto eu só tenho aula de itinerário, por exemplo, eu não vou conseguir pensar na educação libertadora que eu quero, que o Estado tem que me oferecer. Então, a partir da revogação, agora a gente já está começando a pensar, mas a gente consegue justamente pautar, de fato, a educação que a gente quer, que é uma educação que não sirva aos interesses de grandes banqueiros, que nem a gente tem hoje, de grandes organizações privadas, e sim dos filhos da classe trabalhadora que somos nós, e que frequentamos o ensino público. Então, a gente poder revogar, para a gente poder juntar os professores, os estudantes, que foi o que não foi feito com o novo ensino médio, e fazer o nosso projeto de educação, que serve a nós. Obrigado. Eu tô aqui com a Isis, da Liberdade Luta e da esquerda marxista. E eu queria saber como vocês estão vendo esse ato de hoje no contexto da luta contra o novo ensino médio. Se vocês acham que ele é suficiente ou não, né? E quais são os caminhos para avançar na luta não só contra o novo ensino médio, mas contra toda a precarização na educação, né? E construir uma educação realmente de qualidade pública, né? E para a população. Então, a gente acredita que esse ato vai ser uma forma da gente mostrar que a gente não está contente com as adaptações que o Lula quer fazer, que só uma adaptação não é o suficiente. A gente quer revogar o novo ensino médio. Para a gente só aperfeiçoar essa ideia não é o suficiente, porque causa a precarização do ensino, a diluição da educação, e isso é péssimo. E a gente acha que não só esse ato, como deve ter outros atos, a gente tem que se juntar. Todo mundo que é contra essa ideia, independente de partido, independente de qualquer coisa, porque isso vai ser uma coisa que vai afetar tanto a classe trabalhadora quanto os estudantes, os estudantes da faculdade, etc. Vai afetar toda uma classe social. Beleza, obrigado. Eu tô com o Luca, da UMES. Eu queria saber como vocês estão vendo a mobilização de hoje contra o novo ensino médio. Se vocês acham que ela basta ou não, né? Em que pé anda a luta. E como fazer para não só revogar o novo ensino médio, né? Acabar com esse ataque, como vencer outros ataques na educação no último período e construir uma educação de qualidade. Então, a gente enxerga que o pessoal tem se mobilizado muito. A gente fez uma grande manifestação no mês de março, estamos fazendo uma grande manifestação agora nesse mês de abril, e a gente não vai arredar o pé da luta até revogar. Então, eu diria que a mobilização só vai terminar de bastar quando a gente revogar o novo ensino médio. E assim, a gente tem visto que muita gente tem se mobilizado, essa reforma tem feito vários prejuízos. E a gente precisa, para vencer todos os retrocessos, a gente precisa de uma educação que ouça os estudantes, ouça os professores, ouça a comunidade escolar, porque aí não vai resolver. Então, essa reforma foi feita de forma democrática. A gente precisa das mudanças na educação de forma democrática. E, claro, com investimento. Só muda a educação botando dinheiro, né? Não muda sem dinheiro dentro da educação. Obrigado. Estou aqui com a Fabiana, né, que é do Juntos, do MES, também diretora da Uni, né? Mas
pelo Juntos, principalmente, pelo mês, como vocês estão vendo esse ato aqui de hoje no contexto da luta contra o novo ensino médio? Vocês acham que ele basta ou que tem que ir além? E além dessa mobilização, como vocês acham que devem ser combatidos os outros ataques contra a educação desse último período e como avançar na luta por uma educação de qualidade? Bom, primeiro que esses atos, a luta contra a reforma do novo ensino médio é muito importante, porque nesse momento que a gente não tem nenhuma grande luta despontando no país, os estudantes e a educação tomaram um protagonismo de não ficar só esperando o governo Lula ter boa vontade de revogar o novo ensino médio. Então, no dia 15 de março foi um primeiro passo importante. É claro que o ideal seria que a gente não tivesse atos tão espaçados, né, com mais de um mês de diferença, mas que é importante para a gente demarcar que existe uma insatisfação na sociedade e que a gente só vai parar com a revogação completa. Mas é importante a gente lembrar aqui também que a gente precisa unificar essa luta, né? Então, dia 26 de abril está sendo chamada aí uma paralisação dos profissionais da educação. E é muito importante que a gente unifique estudantes, professores, todos os setores aí da classe trabalhadora que estão lutando contra a reforma do ensino médio. E sem dúvida, eu acho que esses atos também servem para dar uma resposta ao que está acontecendo, a ameaça nas escolas, que estão sendo muito infladas pela internet, mas que a gente sabe que tem um quê de realidade do que significa o fascismo e esses grupos neonazistas incentivados pelo Bolsonaro no Brasil. Acho que além dessas manifestações, a gente precisa cobrar a regulamentação das redes sociais, do Twitter, que tem sido permissivo a esse discurso de ódio abertamente nas redes sociais. Além de uma investigação muito dura, porque não é possível que a polícia, o exército, seja tão útil no país para metralhar trabalhador, mas não seja útil para prender aqueles que estão organizando o crime aos nossos olhos. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Lucas, da LSR, uma organização do PSOL, né? Eu queria saber como vocês estão vendo o ato de hoje no contexto da luta contra o novo ensino médio. Vocês acham que ele basta, que precisa de mais coisa para vencer essa luta? E além dessa luta, teve vários ataques aí na educação nos últimos anos. E qual o caminho que vocês veem para combater esses ataques, né? E para avançar na luta da educação como um todo? Então, Ulisses, prazer, obrigado pela oportunidade. A gente vem de um desgoverno, de um ataque, né, às camadas mais oprimidas da sociedade, né, nesse último governo. Então, a gente vem com defasagens enormes, tanto na educação quanto nas vidas das pessoas dissidentes, nas pessoas jovens, as pessoas pretas, periféricas, indígenas. E a gente está agora voltando, né, às ruas com mais vontade, com mais organização e começando essa organização. E obviamente isso está começando das camadas jovens, né, que são as pessoas que mais sofrem, as pessoas que mais sentem essas injustiças acontecendo na pele, né, são pessoas oprimidas, pessoas pretas, pessoas periféricas que já não aguentam mais ficarem sendo submetidas a ordens de cima para baixo, de descaso, né, com as escolas, os ambientes de estudo, os locais de moradia. Então, obviamente, as camadas mais jovens são as que estão, né, reivindicando por uma coisa que é tão básica, que é a educação, mas também buscando outras coisas, né, buscando melhoras para a sua vida, buscando emancipação da classe trabalhadora também. Muitos jovens trabalham muito, não têm tempo de estudar. Então, o novo ensino médio ele vem com um ataque mesmo às camadas mais pobres, né, que buscam uma ascensão social através da entrada numa universidade, né, de um curso profissionalizante. E o novo ensino médio vem trazendo uma dificuldade, né, para essas pessoas conseguirem acessar esses lugares, e as pessoas de outras camadas sociais mais ricas e privilegiadas conseguem, né, pagar um curso, não precisar trabalhar, passar num vestibular. Então, acredito que essa luta é muito importante. Acredito que as pessoas jovens têm que se unir nas suas escolas, nos seus locais de estudo, nos locais de trabalho também, com a comunidade escolar como um todo,
para poder estar em unidade, né, construir um movimento que tem potencial de se tornar muito grande e poder ocupar as escolas, poder lutar, manifestar contra essa política do novo ensino médio, né, contra o Enem também, que é uma forma excludente de colocar as pessoas na universidade, né, buscando mais ascensão, mais oportunidades dos jovens estudarem. E a luta, ela não é só pela reforma, né, do novo ensino médio. A gente quer construir uma coisa que seja unificada da classe trabalhadora como um todo, né? Então, buscando as lutas sociais, buscando construir uma alternativa que seja feminista, que seja antirracista também e que seja socialista, né? Porque dentro do capitalismo só há barbárie, né? Não há espaço para a construção do bem viver, de uma possibilidade de escuta das pessoas jovens, das pessoas dissidentes, das pessoas diferentes. Então, a nossa luta, ela começa aqui, mas ela vai para muitos lugares, né? E as pessoas jovens, elas têm essa sagacidade de conseguir aderir a muitos movimentos, né? O movimento LGBTQIA+, movimento das pessoas negras, movimento indígena, que também há mais de 500 anos vem lutando contra a colonização. Então, por aí, mais ou menos. Beleza, obrigado. Tô aqui com o Felipe, da Ares, uma organização de estudantes secundaristas do ABC. E eu queria saber como vocês estão encarando essa mobilização de hoje contra o novo ensino médio e quais os caminhos que vocês veem para, além de vencer o novo ensino médio, vencer os ataques na educação que a gente teve no último período e como construir uma educação de qualidade. Prazer, né? Felipe Gomes, da Ares ABC. Primeiramente, né, para conseguir acabar com essa reforma, a gente tem que ir pra rua, né? Porque não dá para ficar só no Twitter e tweetando sobre a revogação do novo ensino médio. Porque é nas ruas que a gente consegue derrubar essa reforma do novo ensino médio. Ninguém gosta, né, dessa reforma, nem os professores, porque não tem como ser novo se não tem democracia, né? Não foi votado por ninguém, então é uma coisa implantada, sem os estudantes saberem, sem os professores, e ninguém está gostando. Além das ruas, né, a gente conversou com os ministros, fizemos vários atos. Esse não é o último ato, né? Não é o último ato. Tem gente falando que dia 19 vai ser o último ato. Não vai ser o último ato. Vai continuar até a reforma cair. E é isso, é na rua, lutando e continuando até a gente conseguir. Porque eu tenho fé que a gente vai conseguir, porque é uma coisa que ninguém gostou, só os burgueses gostaram, e a gente vai conseguir derrubar, e é isso. Beleza. Obrigado. Tô aqui com o Pump, da UJR, da UP, e eu queria saber como vocês estão encarando esse ato de hoje contra o novo ensino médio, e se vocês acham que o caminho para a luta aqui na rua é o suficiente, né? E além disso, como combater não só o novo ensino médio, mas também todos os ataques na educação que a gente veio sofrendo aí nesse último período, e como criar uma educação de qualidade. Bom, primeiramente prazer, né? Meu nome é Pump, eu tenho 17 anos, eu sou membro da União da Juventude Rebelião há mais ou menos um ano já. E bom, a avaliação que a gente tem desse ato, começando por esse ponto, né, é o seguinte: realmente não há dúvidas que a saída para a gente conseguir revogar essa reforma são os atos de rua, não só os atos de rua, né, mas é claro, mais pra frente podem surgir sim outros métodos a gente fazer isso, como por exemplo, ocupações de escola, que é um negócio que a gente viu acontecendo há um tempo atrás e que a gente não acha que é impossível acontecer agora, porque a mobilização estudantil está muito à frente. Mas a avaliação que a gente tem do ato de hoje é muito simples. A maioria das entidades estudantis hoje, secundaristas, né, e as universitárias também, como a Uni e a UBS, as duas, elas não se colocam como a ponta de lança que essa luta precisa.
elas ficam sempre a reboque, né? Viram puxadinho de ganho político, tanto pro atual governo, quanto para a majoritária deles, né? Que é a da UJS do PCdoB. E acaba que eles acabam não pegando a luta dos estudantes de fato para jogar para frente, mas eles fazem tudo aquilo que eles veem como benéfico para a imagem do próprio partido ou do governo atual, que eles fazem parte da majoritária, né? Que é o governo Lula. Então nós, como membros, como o JR, né, e como quem compõe as teses de oposição da UBS e da UNE, como o movimento Correnteza na UNE e como o movimento Rebelde na UBS, a gente está se propondo a se colocar como a ponta de lança que eles não querem ser, porque os estudantes claramente querem revogar essa reforma. Os estudantes, eles querem ir para a rua. Os estudantes estão com fogo no olho. Eles querem fazer as coisas. Só que sem uma entidade que centralize essa luta, dite qual é a política dela, dite o que exatamente ela tem que fazer, essa luta não vai para frente. E já que a majoritária não se coloca em posição de fazer isso, a gente acha que agora é papel que os movimentos revolucionários ou que se importam com a educação de fato se coloquem à frente desse trabalho para direcionar ele, né? E aí falando, se a gente acha que os atos de rua é o melhor método de fazer isso, com certeza é um dos melhores, né? A gente sabe que desde sempre os estudantes só conquistaram as coisas com muita luta, né? Desde sempre. Pode ser pegar as ocupações de escola que eu já dei, né, há um tempinho atrás, que as escolas realmente que o Alckmin falou que ia fechar, só não fecharam por causa das ocupações. Hoje em dia a gente só tem merenda nas ETECs aqui de São Paulo, porque a FENET, a Federação Nacional dos Estudantes de Ensino Técnico, decidiram ocupar o Centro Paula Souza, e a gente tem vários outros exemplos, né? A luta estudantil, ela só avança quando realmente os estudantes se colocam como ponta de lança e falam que, porra, é isso, vamos quebrar tudo, vamos pra rua, vamos ocupar e foda-se. Então, mano, quanto mais a luta avançar, e quanto mais houver resistência, né, do governo para revogar a reforma, mais bruscas as ações tem que ser, tá ligado? Hoje em dia a gente tá aqui na rua, mas a gente pode estar ocupando uma escola. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Luísa, diretora de Direitos Humanos da UNE. E eu queria saber como vocês estão vendo a mobilização de hoje, qual a importância dela, né, para a revogação do novo ensino médio. E além da importância, né, de revogar o novo ensino médio, de combater, né, teve muitos ataques na educação nos últimos anos, né, que tem que ser combatidos. Qual é o caminho de luta que vocês veem para combater esses ataques, né, esses retrocessos e avançar por uma educação de qualidade? Então, eu acho que, para além desse ser um ato importante para a revogação do novo ensino médio, importante para a nossa campanha de paz nas escolas, é um ato muito importante que demonstra de que as entidades estudantis, de que os estudantes brasileiros elegeram o Lula, mas que ainda assim estaremos nas ruas para cobrar melhorias na nossa educação. Hoje eu sou da UNE, sou estudante universitária, mas eu vim do movimento secundarista, onde a gente organizava a nossa escola, e eu sei da importância desse momento. É um momento em que muitos estudantes têm um primeiro contato com manifestação de rua, e é defendendo a sua escola. A revogação do novo ensino médio precisa acontecer já, e a UNE, a UBS, a NPG, a UMES São Paulo tem um papel fundamental nisso. Não tem como os estudantes terem aula de como fazer um brigadeiro caseiro, sendo que os estudantes estão sendo mortos antes de chegar nas escolas, sendo que as meninas estão sendo assediadas no busão, no metrô para chegar na escola. Então a gente precisa falar sobre essa contradição de que você não vai ter mais história, você não vai ter mais geografia, mas você vai ter aula de fazer brigadeiro caseiro, um falso empreendedorismo que colocam para os estudantes. Sobre a paz nas escolas, é muito importante que os estudantes sejam ouvidos, que os professores sejam ouvidos, que as entidades estudantis sejam ouvidas. O governo do estado precisa ter esse diálogo. Não é colocando policial militar dentro da escola que vão resolver essa situação. Porque muitas das vezes aqueles estudantes que estão naquele ambiente escolar sofrem violência da própria polícia assim que eles saem da escola, né? E vão voltar a sofrer violência da polícia dentro da escola. Existem outras soluções, existem soluções a longo prazo que precisam começar a ser elaboradas urgentemente. Beleza, obrigado. Oi, obrigada. Eu tô com a Bia da Consulta Popular aqui. E Bia, eu queria saber como vocês da sua organização estão vendo
esse ato de hoje, né, essa mobilização contra o novo ensino médio, vocês acham que é suficiente, né, para travar essa luta, fazer esse tipo de ato ou não, né? E para além disso, quais os caminhos de luta que vocês veem para contra todos esses ataques da educação para além do novo ensino médio e como vencer esses ataques por uma educação de qualidade? Olha, eu acho que essa luta de hoje é uma luta importante de demarcação, é uma luta protagonizada pelos estudantes, mas eu acho que para a gente conseguir dar um salto de qualidade nisso, o próximo passo é a gente conseguir construir isso unificando as categorias, né? Os estudantes, os professores que também estão em luta contra o novo ensino médio, né? E eu acho que é dessa forma, se a gente unificar todas as categorias que estão fazendo esse debate, que a gente tem condições de ter mais forças e também de construir respostas, né? Porque existe muita dúvida, né? Ah, não é o novo ensino médio, então o que que é, né? Só que é o debate em conjunto dos estudantes com professores e toda a sociedade que a gente vai conseguir elaborar uma proposta, que a gente consegue elaborar um programa, um projeto de educação que seja efetivamente libertador, emancipador, né? Porque a gente sabe que, enfim, tem muitos avanços ainda para ser feitos na perspectiva da educação. Então, eu acho que é um pouco os próximos passos dessa luta. Entendi. Beleza, obrigado. Eu tô com um companheiro aqui da Unidade Vermelha, estudante também, e eu queria saber como vocês estão vendo o ato de hoje, né? Vocês acham que ele basta nesse contexto de luta contra o novo ensino médio? Ou tem outros caminhos de luta? E para além dessa luta, como vocês acham que devem ser combatidos os retrocessos na educação desse último período? E como deve ser conduzida essa luta por uma educação de qualidade? Então, primeiro eu vejo o ato de hoje como muito bom, né? É uma oportunidade muito boa para a gente mobilizar os alunos de toda São Paulo, até da grande São Paulo como um todo, né? Que isso sirva de inspiração também para outros atos em outros estados, por todo o Brasil mesmo, é uma boa oportunidade. E não só em novo ensino médio, né? Mas como todas essas medidas antipovo e fascistas mesmo, aprovadas desde o começo da Nova República, deve ser combatida da forma mais combativa, né, possível. Então, com greve de ocupação, greve geral, para cada situação há um modelo de luta específico, né, mas tudo visando, né, a construção de uma nova sociedade e só os trabalhadores pelos trabalhadores mesmo. Beleza. Obrigado. Eu tô com o Vitor, da rede, e eu queria saber como vocês estão encarando a mobilização de hoje, esse ato aqui. Se vocês acham que basta, né, para revogar o novo ensino médio e tal. E quais são os caminhos de luta que vocês veem, não só contra o novo ensino médio, mas contra toda a precarização da educação que veio nos últimos anos, todos os ataques, né? E quais os caminhos de luta para melhorar a educação no país? Olha, a gente tem esperança que esse ato ele basta, né? Que ele seja só ele e a gente tenha a revogação completa do novo ensino médio. Mas assim, nossos caminhos de luta, eu vou falar porque eu sou do Paraná, né? Lá foi onde a gente teve mais de 1.000 escolas ocupadas. Eu acho que se esse ato hoje em todo o Brasil não bastar, a gente tem que partir para algo mais severo. Algumas ocupações dentro das secretarias de educação dos estados e pressionar todos os nossos deputados estaduais e senadores. Obrigado. Eu tô aqui com a Rosana, que é da UJS e também do DCE da Unip, o Diretório Central dos Estudantes. E eu vou dividir a pergunta, né, para você responder pelas duas organizações de forma diferente. Mas eu queria saber o seguinte: como vocês estão encarando essa mobilização de hoje contra o novo ensino médio? Vocês acham que esse é o melhor caminho de luta? O que mais tem que ser feito, né? E além do combate contra o novo ensino médio, vocês também acham quais são os caminhos de luta contra os outros retrocessos na educação do último período? E qual o caminho de combate?
Eu sou a Rosana, tenho 24 anos, sou a primeira da família na universidade, faço parte da organização política, o JS, mas também construo o Diretório Central dos Estudantes da Unip, que é a maior universidade do Brasil, né, representando os estudantes dessa unidade em todo o estado de São Paulo. Junto com companheiros estudantes também nesse diretório. Para nós a manifestação hoje é muito importante porque aponta que nós queremos uma nova escola. E para o Brasil ter uma escola melhor, com mais investimento, é bom para todo mundo. Porque a escola é o centro de formação daqueles e daquelas que podem contribuir com o desenvolvimento nacional. A partir da escola a gente ingressa no ensino superior, a partir da escola a gente pode ingressar de forma com qualidade no mercado de trabalho. Então para nós, né, quando os estudantes apontam que esse novo ensino médio, na verdade, não nos representa, é importante que a gente esteja em apoio. 1, porque a escola é um caminho para o ensino superior. 2, porque os estudantes de licenciatura também apontam que a reforma do ensino médio tem vários problemas para eles enquanto estudantes universitários e futuros profissionais. Agora, essa manifestação também pauta a paz na educação, né? São diversas ameaças de ataques nas universidades e nas escolas. Na Unip ocorreu uma ameaça de ataque também na unidade de Tatuapé e para nós, a gente também está aqui pedindo paz no setor da educação, né? Não há como tolerar violência dentro das escolas, dentro das universidades. Então nós pedimos imediatamente, né, a busca desses grupos neonazistas que se organizam de forma criminosa na internet e que têm ameaçado a vida dos estudantes e das estudantes dentro das escolas e universidades. Então nós estamos aqui na luta pela escola pública, consequentemente, pela universidade e pela paz na educação. Obrigado. Eu tô aqui com o Eli, da ETESP, e eu queria saber como vocês encararam a manifestação de hoje. Vocês acham que ela é suficiente para vencer a luta contra o novo ensino médio? E, além disso, quais os caminhos de luta que vocês veem para todos os outros ataques na educação do último período e para melhorar a educação? Eu acho que a gente entrou agora num período que a gente tem um governo que felizmente está ouvindo o povo, que é um governo que liga para a educação, diferente dos governos que reinou aí pelos últimos 6 anos. Então eu não acho que uma mobilização é suficiente, tanto que essa é a nossa segunda mobilização, mas eu acho que a gente está fazendo progresso, eu acho que a gente está no caminho certo e eu acho que além disso é formar os grêmios são muito importantes, conversar com essa diretoria, conversar sobre segurança dentro das escolas, porque esses atos que a gente está fazendo aqui são nacionais, são atos para mudar realmente a Constituição, mas fora disso a gente tem um poder muito grande também dentro das nossas escolas que a gente tem que usufruir. Beleza, obrigado.